Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma da lição, primeira lição da nova lição de Hebreus. Então fica a primeira lição da nova lição, é um resuminho, mas é isso aí, gente. Estamos na primeira lição nesse domingão para estudar a primeira lição que tem como tema Carta aos Hebreus e a nós. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe nesse comentário porque essa lição tá muito top. Gente, eu tô muito empolgado com a lição de Hebreus, porque a lição de Hebreus fala muito sobre o sacerdócio de Cristo, sobre essa visão de Cristo como nosso sacerdote, como nosso advogado, e eu sou um cara apaixonado pelo santuário. Então o livro de Hebreus destaca muitas coisas deste ministério de Cristo no santuário. Então eu tô hiper empolgado com a lição, sabe? Tô aqui já dei uma olhada, confesso que dei umas olhadinhas na lição para saber que a gente vai conversar em algumas semanas, então tá show de bola. Mas hoje nós vamos começar falando sobre esta carta, de como ela é, essa carta dos Hebreus, que é para eles e para nós. E pra gente começar a conversar sobre isso, eu recomendo que você leia o capítulo 10 do livro de Hebreus, do verso 23 ao verso 39, que é o nosso texto de estudo dessa semana. E também uma coisa importante que nós devemos ter em mente para tratar sobre o livro de Hebreus é que o provável autor, o autor que os teólogos, os estudiosos definem com maior firmeza quem é o autor do livro de Hebreus é Paulo. Então nós vamos tratar durante esse trimestre que o autor do livro de Hebreus é Paulo. Então isso é importante que você tenha na sua mente, tá? Então vamos tratar com Paulo escrevendo esta carta do livro de Hebreus, porque as maiores indicações são mesmo que Paulo escreveu o livro de Hebreus, tá bom? Então, o primeiro passo é: o que você daria para ouvir uma pregação de Jesus? Ou o que você daria para ouvir uma pregação de alguém que andou com Jesus, um dos discípulos? Cara, eu queria, se tivesse poder de viajar no tempo, eu queria lá para ouvir Jesus pregar. Talvez não entenderia nada, porque eu não falo hebraico, mas eu gostaria de ver Jesus pregando, cara. Isso é uma coisa que eu queria muito se eu tivesse esse poder de viajar no tempo para ouvir. A Bíblia, ela nos ajuda em alguns aspectos, porque nós temos algumas passagens, alguns textos que eles são uma pregação de Cristo, por exemplo, o Sermão da Montanha, só que ali não mostra a magnitude do sermão. Da mesma forma que quando eu vou pregar, eu escrevo o meu sermão, o jeito que ela está escrita nem sempre é da mesma forma que na hora de eu falar, eu consigo falar tanto. Então, às vezes, eu escrevo o texto, mas na hora de falar, eu aponto alguns pontos a mais, eu dou mais uma complementada naquele texto. Então, não dá para limitar no sermão de Jesus, algum dos apóstolos, nos versos da Bíblia. Infelizmente até, né? Porque seria muito legal. Só que o livro de Hebreus, ele é uma pregação. É Paulo pregando para os hebreus. Então, se você tem esse desejo de ler, de ver alguém pregar, pronto, vai lá ler o livro de Hebreus, que você está vendo uma pregação do apóstolo Paulo, uma pregação de um apóstolo de Cristo. E por que isto é importante ter em mente? Porque quando Paulo fala, e de onde que eu tiro essa fundação, esse fundamento deste texto, que esse é uma pregação de Paulo, uma pregação para o povo hebreu, por causa de um verso que ele fala lá no capítulo 13, verso 22, que ele fala que é uma exortação. E este é um termo utilizado para uma pregação dentro da sinagoga. Então, por isso que a carta dos Hebreus ela tem essa característica de pregação. Da mesma forma que nós estudamos trimestre passado o livro de Deuteronômio, que era uma pregação de Moisés para a nação de Israel, aqui é uma pregação de Paulo para a nação hebraica. E quais são os pontos que é importante para nós termos em mente para começarmos a compreender melhor o livro de Hebreus? Esta carta, ela foi direcionada àquelas pessoas que haviam aceitado Jesus, mas depois passaram por certos tipos de dificuldades. Olha como conversa os hebreus conosco. Porque não é porque nós aceitamos Jesus que nós não teremos mais problemas na nossa vida. Muito pelo contrário, quando você aceita Jesus, aí que tua vida começa a desandar em diversos aspectos, porque Satanás vai atentar e vai atrapalhar do jeito que ele pode a tua vida. Então, quais são esses problemas que esse pessoal estava enfrentando? Uns estavam sendo perseguidos,
outros estavam passando por problemas financeiros e outros começaram a ficar cansados e questionar a sua fé. Olha para a tua igreja, olha para você. Será que você já passou ou está passando por alguma dessas movimentações, dessas oscilações? Eu já passei por algumas aqui, estou em outra, mas a gente vai ter essas oscilações na fé, porque nós somos seres humanos. Então, dependendo de como está o nosso relacionamento com Deus, dependendo de como o meio tem nos atingido, nós temos mais certezas ou menos certezas, nós temos mais problemas ou menos problemas, dependendo da forma que nós estamos agindo. E qual que é o propósito? Por que Paulo faz esse sermão dos Hebreus? Para quê? Para desafiar aqueles cristãos. Da mesma forma que ele quer desafiar você, da mesma forma que ele quer me desafiar ao quê? A ter fé, a perseverar, a ter os olhos em Cristo. Então, todas aquelas dificuldades que eles estavam passando, Paulo falava para eles, gente, ignora isso, foca no objetivo final. Gente, olha para Jesus. Você tá com um problema financeiro? Olha para Jesus. Tua geladeira tá vazia? Olha para Jesus. Parece fácil falar. Talvez eu não passei fome do ponto de minha geladeira não ter nada para comer, mas talvez você que está me assistindo agora passou por essa situação. Então você tem uma propriedade maior para falar, para entender e pode falar assim, nossa, Mael, mas você nunca passou fome, você não sabe o que é, eu realmente não sei. Só que uma coisa eu tenho certeza, que quando a gente tem fé em Cristo, as coisas que acontecem ao nosso redor podem nos dificultar, mas Deus sempre há de prover. Porque se você passou por aquela fase de dificuldade, mas você está aqui hoje, é porque Deus proveu na sua vida para que você estivesse aqui hoje. Se você passou por algum momento de dificuldade, que a sua fé, você ficou cansado e você está aqui hoje, é porque Deus proveu na sua vida e você está aqui hoje. Então, independente do pior dia que você viveu na sua vida, ele é passado, você já passou por ele, porque Deus proveu na sua vida. E com este pensamento, eu gostaria que você refletisse nesse trimestre inteiro no livro de Hebreus e também fechasse seus olhos para nós fazermos uma oração. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Muito obrigado, Pai, por essa lição que nós iremos iniciar sobre o livro de Hebreus. Peço que o Senhor já venha preparando o nosso coração, preparando a nossa mente para compreendermos e colocarmos em prática na nossa vida, Pai. Porque essa pregação de Paulo para os Hebreus, ela é sensacional. Então que nós possamos aprender e tirar várias lições para colocarmos em prática quando nós estivermos em dificuldade, Pai. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever no canal, a lição está começando, meu povo, então vai lá, se inscreve, clica aqui no botão de se inscrever para você fazer parte dessa comunidade, fazer parte do Geração Chamada, essa geração maravilhosa de jovens que estão preparados, se preparando para conhecer a mensagem, para levar a mensagem e para viver junto do Deus Todo-Poderoso para todo sempre. Também ativa o sininho se você ainda não ativou, para sempre receber uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal de Geração. Ou seja, você não vai esquecer de estudar a sua lição dos jovens. Também deixa seu like nesse vídeo para dar aquela força para nós e para o algoritmo do YouTube compreender que esse vídeo aqui é bom. Então ele começa a recomendar para mais pessoas e mais pessoas conhecem a Cristo e mais pessoas escutam a mensagem. Mas você também pode fazer a sua parte. Quer fazer o quê? Compartilhar. Porque quando você compartilha, se você está gostando e você compartilha, tem várias chances daquela outra pessoa também gostar e compartilhar e assim sucessivamente. E faz o seguinte também, clica aqui nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa nossa última programação Geração Chamar. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!